Bom dia, pessoal do nono ano. Estamos começando mais uma etapa. Vamos dar continuidade às equações do segundo grau e hoje nós vamos começar a aprender como se calcula as raízes das equações do segundo grau incompletas. O que chamamos de equação do segundo grau incompleta? São aquelas onde estão faltando ou o elemento B, ou o elemento C, ou o elemento B e C. Nessa aula, nós vamos ver dois exemplos de como se calcula quando está faltando o elemento B e quando está faltando o elemento C. Tranquilo, pessoal? Então, vamos para o exemplo 1. X ao quadrado menos 64 igual a zero. Notem que por que está faltando o elemento B? Porque não tem ninguém acompanhando o x. Nós temos o x ao quadrado, que aqui no caso, quando não tem nada na frente, é o número 1. E temos o elemento termo independente, no menos 64. Então, como é que a gente resolve isso? Pessoal, isso aqui é bem simples. Prestem bem atenção que vocês não vão encontrar dificuldade. Eu prometo, depois vocês podem me cobrar. Bem, a primeira coisa que a gente faz é o mesmo conceito da equação do primeiro grau, onde as letras têm que ficar de um lado. Então, vamos ficar com x ao quadrado do lado esquerdo. Colocamos o sinal de igual. E esse menos 64, que está na primeira parte da equação, vai passar para a segunda parte. Então, o negativo 64 vai passar para o outro lado, 64 positivo. Ok? Automaticamente, o zero, como não tem valor, ele desaparece. Então, o que apareceu para a gente aqui, né? X ao quadrado igual a 64. Nós temos uma potência. Eu quero descobrir qual é ou quais são os elementos que elevado ao quadrado dá 64. Então, o que eu tenho que fazer? Isolar o meu x, dar origem a uma raiz quadrada e colocarmos o 64 aqui dentro. Pronto, agora eu vou ver. Se essa raiz tiver valor exato, eu dou continuidade. Se não, termino por aqui. Então eu vou pensar em dois números iguais que multiplicados vão me dar o 64. Será o 4? Não, porque 4 vezes 4 é 16. Será o 6? Também não, porque 6 vezes 6 dá 36. Então nós vamos ter o valor 8. Só que, ao mesmo tempo, sempre que nós tirarmos uma raiz quadrada de alguém relacionada ao x, nós teremos uma resposta positiva e uma resposta negativa. Então, eu coloco aqui embaixo o número 1 para saber que é o x1, que é a primeira raiz, e vou colocar o 8 positivo. E ao seu lado, vou colocar a resposta mesmo igual, numérica, só que negativo. Pronto. Essas são as duas respostas desta equação do segundo grau incompleta. Professor, posso colocar o negativo no primeiro? Pode, tá? Só que daí você coloca o positivo no segundo. Tranquilo? Agora vamos para o exemplo 2. Aqui nós temos o quê? Nós temos o valor do A representado pelo 5 e temos o valor do B representado pelo 6. Então acontece o quê? Está faltando o valor do C. Então aqui nós temos que recorrer a uma explicação lá do ensino fundamental, do 7º ano, que você aprende em colocar evidência quando você começa a conhecer as equações do primeiro grau. Então o que é colocar em evidência? É desmembrar o que você já tem. Então o que a gente faz? Vou fazer aqui de uma maneira bem prática, tá? Vou fazer aqui no cantinho. 5. Se fatorar o 5, não existe outra maneira. Tranquilo? Vai ficar aqui. Que multiplica, como é x ao quadrado, eu represento por dois valores do x. Mais o 6. O que acontece com o 6? O 6, se eu for fatorar, eu vou chegar a 2 vezes 3. E como é x, só tem um valor para o x aqui, não tem expoente nenhum, represento por 1. Isso tudo igual a zero. Agora eu vou analisar qual é ou quais são os elementos que ao mesmo tempo se repetem na primeira parte e também na segunda parte. Quem é que eu tenho? Eu tenho o x, Então eu vou marcar ele aqui. Então esse x vem para mim aqui na frente, Coloco ele na frente.
Coloco um pontinho de vezes e abro parênteses e vou escrever dentro do parênteses o que sobrou. Volto para cá, ó. Sobrou o 5 e sobrou o x. Então, o 5x eu escrevo aqui dentro. Mais 2 vezes 3. Eu não vou escrever 2 vezes 3, porque eu tenho como calcular. Então, 2 vezes 3 vai me dar 6. Ó. Pronto. Ah, professor, essa parte não ficou muito clara. Então, você pega, volta no vídeo e dá mais uma olhadinha, ok? Agora eu vou ter que fazer o quê, né? Vou pegar aqui uma caneta de outra cor para simbolizar. Eu vou ter que pegar esse elemento de fora e vou relacionar com esse aqui. E vou pegar esse elemento do parênteses, todo o parênteses, e vou relacionar com o zero. Daí eu vou ter o quê, ó? x1, porque é o primeiro que eu estou pegando, né? Só tem o x aqui. Ah, se aqui fosse 2x, colocava 2x. Se aqui fosse 3x, colocava 3x. x1 vale 0. Pronto, já descobri a primeira raiz. E agora eu vou pegar todo o meu parênteses e vou escrever aqui do lado, ó. 5x mais 6 igual a 0. E aí deu origem ao quê? Deu uma origem a uma equação do primeiro grau. De que maneira que eu vou resolver, né? Isolo 5x, 6 positivo passa para cá, 6 negativo. Deixei o x sozinho, menos 6 que divide o 5. Se eu dividir menos 6 por 5, não vai dar uma parte exata, vai dar um número decimal. Então, significa que terminou. Então, achei a segunda raiz, achei a primeira raiz. Logo, as respostas são 0 e menos 6 sobre 5. Ok? Para ficar mais bonitinho, mais completo, você pode colocar sempre solução, que não tem nada, tá? Abre chaves e aí você coloca as respostas, ó, 0 e menos 6 sobre 5. Vou voltar aqui no exemplo 1 também e vou colocar, ó, solução 8 e menos 8. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês voltem no vídeo e lembrem que a gente está conectado no Class 1 do horário das 9 às 10 horas. Abraço e na próxima aula iremos fazer exercícios sobre esse conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima.